falar inclusive sobre isso. Depois de anos de muita luta, de muitas reivindicações, em 1930, o direito ao voto de nós mulheres foi instituído aqui no nosso país pelo então presidente Getúlio Vargas. Mas ainda assim, era cheio de restrições. Apenas mulheres casadas e com autorização do marido poderiam votar. As solteiras, se elas tivessem renda própria. E em viúvas, elas poderiam votar também se tivessem, né, essa questão de dinheiro, da renda. Em 1934, ele se tornou aí um fato amplo e tal. Hoje é dia da instituição do direito ao voto feminino no nosso país. E aí a gente resolveu chamar para essa data, não somente mencionar, para entender um pouquinho, porque nós ainda somos minoria, né, na representação, apesar de muitas vezes em alguns municípios serem maioria de votantes. A gente trouxe aqui para o nosso papo via chamada a jornalista e também doutora em Ciências Sociais, Glória Rabai. Oi, Glória! Saudades, meu bem. Boa querida. Tarde. Prazer estar conversando com você numa data tão importante. Uma data tão importante. Glória, o que é essa conquista desse voto para nós mulheres já impactou nesse presente? Olha, o voto feminino é considerado um dos direitos políticos básicos, né? O voto, o direito de votar. Então, é uma coisa que foi, digamos, o primeiro reconhecimento político de que as mulheres são cidadãs com plenos direitos e poderes para influir na vida pública. Então, eu considero que foi uma grande vitória, porque foi um marco, foi uma inauguração. A partir daquele momento, nós, tendo sido reconhecidas como cidadãs, podemos influir em outras pautas, em outras reivindicações. Agora, Glória, é algo que eu sempre me questiono enquanto mulher, enquanto pessoa que faz o uso do voto, por que a gente tem tanta mulher fora da política? Foi preciso que alguém algum dia pensasse em instituir cotas para que a gente tivesse representatividade. Olha, eu acho que existe um mito na sociedade no qual as próprias mulheres acreditam, é que política não é lugar de mulher. É preciso acabar com esse mito e dizer a todas, né, que sim, as mulheres podem estar em qualquer lugar e, portanto, política é um lugar de mulheres. Política é um lugar de decidir coisas importantes para a sociedade. Portanto, é um lugar onde nós devemos estar. Então, é por acreditar que não é um lugar próprio para as mulheres, que durante muitos anos, muitos séculos, muitas décadas, as mulheres foram alijadas, né? Foram impedidas de estarem lá. E mesmo não havendo uma lei desde 1932, né, como você se lembrou, mesmo não havendo uma lei que impedisse as mulheres de estarem lá, não era um lugar onde uma mulher direita, vou botar entre aspas, devesse estar. Então, é preciso derrubar esses mitos para afirmar na sociedade que sim, nós podemos, nós devemos estar nesse lugar e nós temos muito o que fazer nele. Outra coisa muito comum é que geralmente assim, eu não quero me envolver em política não, porque eu não tenho tempo, eu tenho casa, criança, não sei o quê. Enfim, muitas vezes utiliza dessa questão para não se envolver, para não se candidatar, não é? Até para nem ir votar. Então é importante que a gente retome isso aqui, que também precisa ser quebrado isso, né, Glória? Com certeza. É exatamente esse mito de que cuidar da casa é mais importante do que cuidar da vida, da cidade, do país, porque é naquele espaço que se decide todas as políticas que dizem respeito à nossa própria vida. Então, esse é um mito que também precisa ser destruído e precisa também ser conquistado na medida em que homens também precisam se envolver com esse cuidado que você mencionou, da casa, das crianças, dos mais velhos, dos idosos, dos enfermos. Eles não são só responsabilidade nossa. Então, todos nós, homens e mulheres, devemos estar na política para construir uma sociedade igualitária, mais justa. Mas como a deficiência é de mulheres, então a gente deve reivindicar, né, que as mulheres estejam nele, que as mulheres vão votar, né, participem das decisões,
para poder, de fato, existir transformações. Outro mito muito difundido é que mulher não vota em mulher. Durante muito tempo se comenta, ainda continua se comentando isso, que são tão rivais. Enfim, eu acho que isso é uma bobagem. Ninguém vota em ninguém por questão de sexo. A gente tem que votar naquela pessoa que você se identifica com as causas, com as defesas, com o histórico. Olha o passado, olha o presente, olha quem está ligado, né, Glória? Não é? Você não deixa de votar. Eu acho isso um retrocesso. E principalmente a gente deve votar naquelas pessoas que estão comprometidas com a luta por justiça social e por justiça para as mulheres, é claro. Por que não, né, Glória? Por que não? Meu amor... Nós já deu para ver que nós temos competência e nós podemos fazer bem. É isso. Outro mito, assim, que também a gente precisa tocar no assunto e debater, que diz assim, não, mas se candidatou só para preencher a cota. É como se sempre que tivesse uma mulher candidata em alguma coisa, fosse menos valorizado, fosse, sabe, menos importante. É como se assim, não é porque cada partido tem que ter uma cota de candidatas mulheres. Não, fulana de tal foi chamada. Então, descredenciar, desvalorizar a candidatura de mulheres é algo que nós, mulheres, não devemos fazer, né, Glória? Com certeza. Sem dúvida, as chamadas laranjas é uma realidade, mas é uma realidade que pode ser transformada. E não são só as mulheres que muitas vezes estão apenas para constar, né? Não é justo para com as mulheres acusá-las disso, porque nós temos que ter em conta que existe uma estrutura política que tem dificultado historicamente a plena participação das mulheres. E enquanto não houver transformações desde o âmbito doméstico, com a divisão justa do trabalho doméstico, que libere um pouco o tempo das mulheres para que elas possam participar das decisões, desde isso até a discussão nas escolas, nas universidades, na mídia, né? Eu parabenizo o programa por estar trazendo um tema tão importante. Então, enquanto esse tema não for amplamente debatido, nós não podemos acusar apenas as mulheres de não participarem, porque existe uma estrutura, mitos, uma cultura que diz que as mulheres não devem estar nesse lugar. E só recentemente essa cultura começou a ser vencida, ser ultrapassada para se criar outra cultura. É isso, e se depender da gente aqui, tem espaço, abertura e luz para esse novo que a gente deseja que seja já, agora no presente. Glória, muito obrigada, meu amor, um beijo. Um beijo para você, eu que agradeço. A gente tem que trazer luz para essas coisas, sabe? A gente tem que começar a plantar a semente daquilo que pode se tornar realidade. Acabar com essa história, mas porque é um tema que ninguém fala. A gente tem que falar dessas coisas, tá? Então presta atenção, a gente tá bem pertinho aí das nossas eleições aqui na Paraíba. Vai exercer sua cidadania, procura descobrir quem são os candidatos para você fazer bem boa escolha. Pagós, essa aqui.